Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom, hoje estamos com um público bom, viu? A gente quer convidar aqueles que estão em casa a serem homens e mulheres corajosas, né? De saírem das suas cobertas, dos seus lares. Sabe que em casa é quentinho, né? Mas aqui também é quentinho, irmãos. Além de graças a Deus, termos um templo muito aconchegante, né? Estamos trabalhando para melhorar mais ainda as nossas instalações. A presença do Espírito Santo de Deus, né? É diferente, quem está em casa, quem está aqui é diferente. Aqui está muito melhor, viu? E a gente convida todos vocês para estarem conosco às terças-feiras. Vem aqui, vem à casa do Senhor. E eu tenho certeza que você também vai ser grandemente abençoado. Nós queremos cumprimentar os irmãos, então, também do online. Vamos mandar um abraço, um beijo especial. Hoje tem uma ovelha nossa que está lá no Chile, falou assim, olha, eu não vou perder a terça-feira, tendo todas as terças-feiras, não vou perder, né? O marido aqui deu a dica, então a gente está mandando um abraço, um beijo aí para Carla, né? Isso é fidelidade a Deus, né? Onde quer que estejamos conectados. Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, né? De qualquer lugar a gente acessa, né? O culto, o louvor e a adoração a Deus. Vamos falar hoje sobre chave. Eu tenho muitas histórias assim com chave. Eu sou uma pessoa que você não pode me dar nenhuma chave. E se você me der uma chave, tenha certeza que eu vou perder a chave, né? Eu já contei que meu marido lá em casa, ele trocou a maçaneta de casa, porque eu vivia perdendo a chave, então agora é fechadura eletrônica já há alguns anos. E a senha é uma senha também muito fácil para eu também não esquecer, né? Então o marido chegou num estágio, Bira, e ele falou assim, ó, não vou mais brigar por causa de chave, vou resolver o problema dessa mulher, né? Então a gente tem esses combinados lá em casa. Mas com certeza, em algum momento da sua vida, você já pegou numa situação de pegar uma chave que não era aquela para abrir alguma coisa. Ou uma porta, os mais, não vou falar, os mais assim, experimentados na idade, às vezes tem aqueles baús, né? Às vezes procura a chave, cadê a chave? Não é, né? A chave de porta de dentro dos quartos, né? Muitas vezes a gente não usa. Aí quando você precisa, cadê a chave? Onde que está, né? São chaves que muitas vezes colocam a gente em situações difíceis, né? Mas como é ruim você pegar uma chave que não é aquela que abre a porta ou aquilo que você está pretendendo abrir. Nós precisamos achar a chave certa. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. A chave mais importante da nossa vida. E há pessoas, aliás, nesse mundo online que a gente está falando, não só chaves, agora a gente tem as chaves virtuais, né? Que são as famosas senhas. Quem já não perdeu uma senha de e-mail, né? Ou uma senha do banco, né? Porque agora é tudo virtual, né? Eu fui essa semana no banco resolver um problema de aplicativo. E aí um moço falou assim, agora você digita a sua senha daqui do caixa eletrônico. E quem disse que eu sabia? Eu falei assim, moço, como é que faz quando a gente esquece, né? Eu falei assim, agora você vai ter que fazer uma nova chave virtual, né? Então, muitas vezes a gente tem que redefinir essas chaves virtuais que nós recebemos. E na nossa vida, no nosso cotidiano, nas situações que se apresentam, muitas vezes nós estamos colocando chaves erradas aonde nós não conseguimos obter o sucesso que nós queremos. Utilizamos de chaves que não são próprias para a nossa vida e principalmente na nossa vida espiritual, entendendo que tudo na nossa vida é espiritual. A gente precisa aprender esse princípio. A gente tem uma mania, eu acho que é do homem, eu digo o ser humano de hoje, né? O ser humano de hoje, às vezes a gente se pega departamentalizando a nossa vida, né? E a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo é espiritual.
Mas não adianta nada também nós termos a chave certa e não usar. Sabe aquela chave reserva? Todo mundo tem uma chave reserva em algum lugar, principalmente de carro, né? Carro sempre vem com uma chave reserva, porque às vezes você perdeu, você sabe que tem uma chave reserva para ligar aquele carro. Na nossa vida também muitas vezes acontece assim com Deus. Às vezes Deus na vida das pessoas é uma chave reserva. E a gente precisa cuidar com isso. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 33. Nós vamos ler a partir do verso de número 2 até o verso de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 33, a partir do verso de número 2 ao verso de número 6. Nós vamos aprender hoje pela palavra de Deus que o reino de Deus também tem uma chave. Veja lá, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, pois por ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levanta, dispersam-se as nações. O seu despojo, ó nações, será reunido como fazem os gafanhotos novos. Como os gafanhotos em nuvem, dele se apoderam os homens. O Senhor é exaltado, pois habita no alto, e ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Eu vou ler mais uma vez porque esse versículo é precioso demais. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? O texto então nos fala dessa chave que acessa os tesouros de Deus. E essa chave é a chave mais importante da nossa vida. E nós não podemos perdê-la e nem esquecê-la. Por quê? Falando um pouco do que estava acontecendo aqui nesse capítulo, o que estava rolando aqui por trás das cenas, dos versículos, para a gente entender melhor. A profecia de Isaías, ela foi escrita no reinado de Ezequias, quando Judá estava enfrentando uma grande tensão entre os povos assírios, Egito e babilônicos. Tinha uma tensão entre esses povos. E então, o rei Ezequias havia entregado para o rei Senaqueribe um grande tributo. No entendimento, eles fizeram um acordo de que pouparia a cidade de Jerusalém e deixaria o povo em paz. Só que Ezequias cumpriu a parte dele e Senaqueribe não cumpriu a parte dele, né? O traiu e violou a confiança de Ezequias. Eles estavam vivendo uma grande eminência de uma batalha, de serem derrotados. Naquela época, o grande exército, ali de mais ou menos 185 mil homens, estava destruindo cidade a cidade, e Jerusalém seria essa próxima cidade. Então, é nesse contexto que essa profecia ela é proferida. Toda a história, se você quiser saber mais, né, sobre essa história, está descrita no livro de 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 14. Então, essa profecia ela tem o objetivo de assegurar aos judeus de que, embora eles fossem fracos, Deus era com eles. É uma mensagem do profeta Isaías de conforto, pedindo que o povo voltasse a confiar em Deus. E eles precisavam redescobrir essa chave, a chave desse grande tesouro que ia ser a salvação para eles.
Então nós podemos perguntar, que chave que é essa? O próprio texto nos diz, verso 6, ele será o firme fundamento. O firme fundamento da fé do povo de Deus é o Senhor. Então, tanto nos versos de número 6, ali no início, ele começa e ele termina falando sobre o temor a Deus. Essa chave é o Senhor, esse Senhor que é exaltado, que está no alto, e lá ele habita no alto e sublime trono, é esse Deus que envia retidão, justiça e proteção. Essa chave então é o Senhor. O temor do Senhor é a chave desse grande tesouro. É isso que Isaías já tinha proferido há 40 anos atrás. E aqui ele então novamente vem falar para o povo, olha, a chave do sucesso que vocês precisam redescobrir e usar essa chave é o temor a Deus. Esse conceito temor ao Senhor, ele é usado em toda a palavra de Deus. Nós encontramos em diversas situações, tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Temor a Deus no sentido de realmente reverenciá-lo, de servir, de uma busca com compromisso firme, de dependência total no Senhor. E trazendo para nós hoje, nós precisamos também redescobrir essa chave que abre os tesouros de Deus, que é o próprio compromisso nosso com o Senhor. O povo eles tinham homens, eles tinham exércitos, mas o que eles precisavam era redescobrir essa chave, que era temer a Deus, confiar somente no Senhor. Até aquele momento, Judá tinha usado dos seus recursos de diplomacia, de acordos de paz. Os exércitos estavam preparados, mas certamente, se eles só confiassem nos recursos que eles tinham, certamente eles perderiam. Seriam mais uma cidade como tantas outras que foram derrotadas. Mas Ezequias, então, nesse contexto, então, Isaías fala para Ezequias, olha, o jeito é temer a Deus. Há 40 anos atrás, Isaías já tinha alertado o povo de que o temor do Senhor era o principal, mas eles se esqueceram. A nossa tendência humana também é se esquecer de Deus. É fazer de Deus essa chave reserva. Quando as outras chaves não funcionam, então procurar essa chave que é o Senhor. E por isso que muitas coisas não acontecem na vida das pessoas, porque elas encaram o temor a Deus como o último recurso. Preferem confiar nos seus próprios recursos, na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu poder, nas suas articulações. Mas aqui a palavra do Senhor, que naquele tempo fez a diferença para aquele povo, também traz a nós hoje. Só o Senhor tem o poder de nos salvar. É do Senhor que vêm os recursos necessários. E quando nós tememos a Deus, quando nós confiamos em Deus, e quando nós não largamos essa chave por nada, que é o temor a Deus sobre todas as coisas, Ele nos conduz em vitória. Os recursos de Deus são abertos para nós, as riquezas de Deus são reveladas a nós. Essa chave, meu irmão e minha irmã, está disponível para você e para mim nos dias de hoje. O próprio salmista diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 20, verso 7. Mas muitas vezes nós esgotamos todos os nossos recursos intelectuais, humanos, para depois ir atrás da chave certa, que é o Senhor. Nós não precisamos disso. Ezequias tinha esquecido disso e ele precisava redescobrir isso. E Deus levanta novamente Isaías para trazer essa profecia. Olha, a chave dos tesouros de Deus é o temor a Ele.
Que bonito ver esse texto e também trazer para os nossos dias. Olha que lindo que diz: nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O quanto nos dias de hoje, nos tempos que nós vivemos, o quanto nós precisamos temer a Deus, confiar, depender e usufruir desses tesouros maravilhosos que são a salvação, a sabedoria e o conhecimento, que não vem de recursos como o Google. Porque hoje, quando as pessoas não sabem de alguma coisa, o que elas fazem? Elas vão na chave que se chama Google. Há pessoas que se veem em situações desesperadoras, como Ezequias estava e com o povo, e vai buscar outras chaves, como os adivinhadores, as pessoas que trabalham com o futuro, que dizem que sabem o futuro, e que a gente sabe que é pura enganação. Há pessoas que vão para outras religiões, buscando que isso talvez seja a chave, a solução, para que as portas da sua vida sejam bem-sucedidas, o seu casamento seja bem-sucedido, os seus relacionamentos, o seu trabalho. Acabam indo para religiões que só afundam, só fecham mais as portas. Fazem macumba, fazem... tem uma palavra, me fugiu a palavra agora, quando a pessoa... simpatia, achando que isso é a chave para as coisas acontecerem na sua vida. Ou vão para centros de umbanda ou mesmo centros espíritas, porque lá acreditam que está a chave, redescobrir no seu passado algo que ficou lá e você precisa conversar com essa alguém. Tanta bobagem. Buscam chaves que não abrem as portas, mas que pelo contrário, fecham e aprisionam mais ainda. Nos dias que nós vivemos, a profecia de Isaías ainda se faz presente, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é para todos os tempos. E nós precisamos desse recurso inesgotável que são os tesouros de Deus. A salvação que só vem dEle. A vitória que só vem dEle. A sabedoria, que é a sabedoria de Deus, que é o conhecimento que vem do Senhor. Pare de buscar chaves erradas para abrir as portas que não são portas que vão te levar a caminhos de vida, mas caminhos de destruição. Nós precisamos entender que o temor do Senhor é a chave mais importante na nossa vida. E não perdermos essa chave, não deixarmos ela esquecida, mas termos um compromisso diário com o Senhor, porque isso é temer a Deus. E quando nós utilizamos dessa chave, nós somos guiados pelo Senhor. Ele se revela a nós, Ele abre os seus tesouros para nós, os seus recursos. Veja, o rei, ele tinha muitos conselheiros. E os conselheiros falaram para Ezequias: olha, você precisa se entregar para evitar um genocídio, se entrega. Mas vem Isaías e diz: olha, temor do Senhor. A quem ouvir? Que chave pegar? A chave daqueles que falam: se entrega, é o melhor jeito, é mais fácil. Ou aquele: escuta a voz de Deus, procura temer o Senhor, não se renda, porque a salvação vem de Deus. O que você faria diante de generais, conselheiros, os mais entendidos do assunto de guerra, de batalha? Ou ser fiel à voz de Deus e temê-lo e utilizar dessa chave que é o Senhor? Nos dias de hoje nós precisamos reconhecer a voz de um Deus que tem a chave necessária que nós precisamos. De um Deus que tem os recursos inesgotáveis, porque Ele é o bom pastor. E quando nós reconhecemos a voz do bom pastor, diz a palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha
voz. Às vezes, por ouvir pessoas erradas, você pega chaves erradas. E aí dá tudo errado na sua vida. Por isso, tema Deus em primeiro lugar, porque Deus tem tesouros reservados para você, para cada situação da sua vida. A chave é uma só, é o temor a Deus. Mas essa chave é uma chave que vai te levar aos lugares, às promessas do Senhor para a sua vida. É a chave da vitória. Não há outra chave verdadeira se não for temer, crer, cultuar e buscar ao Senhor. Ele tem recursos espirituais. Recursos humanos sem Deus são nada. Recursos humanos sem Deus são nada. Você pode ter um bom currículo. Você pode se achar a pessoa mais esperta do mundo. Se você não tiver Deus, você vai usar isso para o mal. E vai se dar mal. Mas quando a chave é o temor a Deus, nós desfrutamos dos tesouros espirituais que Ele tem para os seus. E nada falta, porque em cada obstáculo da nossa vida, é Ele quem vai abrindo as portas. Amém? Sabe aquelas portas automáticas? Assim acontece com aquele que teme ao Senhor. Deus vai colocando as coisas no caminho e as portas vão se abrindo automaticamente. Não precisa fazer esforço. Porque Ele vai te levar nos lugares certos, na hora certa e dando a vitória. Porque a vitória é daqueles que pertencem ao Senhor e buscam conhecê-lo cada vez mais. Amém? Tema o Senhor, confie nele. Não olhe as circunstâncias. Se Ezequias olhasse só as circunstâncias, certamente ele se entregaria. Mas ele resolveu utilizar a chave da vitória, que é o temor ao Senhor. Por isso, em segundo e último lugar da nossa meditação, a chave mais importante da sua vida é o Senhor. E essa chave, ela é a garantia da vitória. Só que nós precisamos usá-la. Há muitas pessoas que sabem que o temor do Senhor, ela é a chave dos tesouros de Deus. Que nele nós encontramos todas as coisas. Mas vão passando os dias, as provações, as circunstâncias, e essa chave vai ficando como uma chave reserva. Ela vai ficando empoeirada. E muitas coisas não dão certo porque as pessoas falam: olha, de nada está adiantando servir a Deus. Mas não é que de nada está adiantando servir a Deus. A pessoa não tem utilizado, não tem se relacionado com o Senhor. Nós precisamos usar e desfrutar dessa presença santa, maravilhosa do Senhor na nossa vida. Se você ler toda a história, você vai ver que aqueles 185 mil homens caíram mortos. E Ezequias triunfou. E se você perguntar como que eles lutaram, eles não lutaram. O Senhor mandou um anjo. E de um dia para o outro eles amanheceram mortos. Eles não precisaram lutar porque eles confiaram que Deus haveria de fazer justiça. De que Deus daria a eles vitória. Essa não é a primeira, não é a segunda história bíblica que nós vemos um povo buscando a Deus verdadeiramente. E Deus vai lá e dá vitória para esse povo sem precisar lutar. A chave da vitória é o temor a Deus sobre todas as coisas, confiar nele de todo o coração. Porque nas batalhas da nossa vida, só Deus tem o poder de intervir. Nas batalhas da nossa vida, só Deus tem o poder de intervir. Ele vai à frente guerreando para nós. Ele vai conduzindo todas as coisas. Nos últimos versículos desse texto do capítulo 33, há uma descrição na contemplação ao Senhor. E Isaías diz: o Senhor é o nosso rei. E Ele é que nos salvará. É do Senhor que vem o socorro. É do Senhor que vem a intervenção.
E é nesses tesouros que aqueles que realmente fazem uso dessa chave, que é um compromisso com Deus, recebem a vitória, sem sofrer. Porque o Senhor é aquele que é fiel e cumpre todas as suas promessas. Amém? Meu irmão, minha irmã, que na tarde de hoje você tome essa chave nas mãos. A chave da vitória que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é poderoso. Ele é aquele que abre as portas certas. Por isso que quando nós buscamos a Jesus, quando nós temos um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus, quando nós não negociamos com as chaves que o mundo muitas vezes quer nos dar, quando nós seguramos firme nessa chave dizendo: o Senhor, Filho de Davi, Cristo vivo, Ele sim, Ele é a chave da vitória. Todas as portas se abrem, as portas que o Senhor preparou para nós. Por isso a chave é crer e ter um relacionamento com o Senhor todos os dias. E Deus vai dando vitória a cada passo, a cada obstáculo, a cada porta que muitas vezes se apresenta a nós, e nós não sabemos se batemos, se vamos embora, o que fazemos, mas Deus vai conduzindo todas as coisas, e as portas do Senhor, que são dele, se abrem no tempo certo para todos nós. Talvez nessa tarde você tenha pego muitas chaves por aí, tenha pego tanta chave que você está com um molho de chave. Já viu um molho de chave? Hoje em dia quase as pessoas não andam muito com chave, né? Mas tem um molho de chave. E Deus é mais uma dessas chaves. A palavra do Senhor vem nos desafiar nessa tarde a largar todas elas. Porque de nada elas têm adiantado. Elas não têm te levado nos lugares certos. Elas têm, pelo contrário, tomado tempo da sua vida, porque quando a gente não está com a chave certa, a gente gasta um tempo querendo que aquela chave seja certa, mas ela não é. Mas o Senhor é a chave que nós precisamos. Mateus 16, 19. Palavras de Jesus falam: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A chave mais importante da nossa vida é o Senhor e o nosso relacionamento com Ele, de um compromisso pessoal com esse Deus, em que nós nos relacionamos todos os dias. Amém? Para terminar a nossa meditação nessa tarde, para fechar com chave de ouro, eu quero contar uma história que aconteceu com a minha família, o meu sobrinho. Meu sobrinho hoje está com 12 anos, mas na época ele tinha uns 8 anos de idade. Era 31 de dezembro. Os meus pais estavam com ele na praia, só os meus pais e ele. E o meu pai entrou acho que eu já devo ter contado, se eu já contei, me perdoem, vou repetir. O meu pai entrou no mar, ele estava de bermuda e ele não tinha um molho de chave, ele só tinha a chave da porta, né, da casa lá aqui como é que fala? Como se fosse do portão, né? E ele entrou no mar e quando eles foram para casa, cadê a chave? Nossa, 31 de dezembro. Tem chaveiro aberto 31 de dezembro, já vou adiantando, não tem. E não achavam o chaveiro, e agora? Como é que nós vamos entrar em casa? Ninguém estava, né? Os vizinhos, não tinha ninguém. 31 de dezembro, gente, tá todo mundo na praia, né? E eles querendo entrar, o sol forte, criança com fome. E de repente o meu pai falou assim: não, vou dar mais umas voltas aí, vamos ter que achar um chaveiro aí para abrir, né? E o meu sobrinho olhou para minha mãe e falou assim: vovó, e se a gente voltasse lá na praia para procurar a chave? A minha mãe falou assim: mas impossível, né? A gente não vai achar essa chave. Muita gente, Bruno, né? Movimento e tal. E se caiu no mar? Se caiu no mar, já era, mais ainda, né? E ele falou assim: mas, vovó,
Deus está me falando que a gente precisa ir lá no mar, porque essa chave deve estar lá e a gente precisa ir lá procurar. Pelo menos vamos lá procurar. A mãe, tá bom, é aquilo, né? Estamos aqui, não estamos fazendo nada, né? Vamos lá, né? E eles foram. E andaram ali onde estava a areia, não encontraram. E não, vamos mais para perto da água onde a gente entrou. Irmãos, acharam a chave na água. E aí a hora que a minha mãe pegou a chave, nem minha mãe, né? A gente fala como que é fé de criança, né? Eu fico encantada com a fé das crianças, assim, eu aprendo muito com a fé da minha filha. E ele olhou para minha avó, para minha mãe e falou assim: vovó, eu te falei que Deus tinha falado que essa chave estava aqui. Aí ela falou assim: ainda bem que a gente foi obediente, né, Bruno? E a gente veio que achou a chave e eles entraram em casa, porque senão não tinha conseguido o chaveiro. É isso, irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus, Ele abre os recursos, os tesouros inesgotáveis para Ele. Talvez nessa tarde você esteja precisando de sabedoria, de discernimento. Talvez nessa tarde você esteja precisando da chave certa para o seu relacionamento dar certo, para as coisas darem certo na sua vida. Essa chave está disponível a nós. Essa chave é o Senhor. Abre o seu coração. Agarre firme nessa chave e não a perca por nada nesse mundo, porque ela é a chave mais importante da nossa vida. Amém? Eu quero contar um testemunho de um milagre. Hoje a pastora só fala, né? A gente fica um tempo sem falar, Juninho. Depois de certa idade, assim, a gente não pode ver o microfone. Mas eu quero contar um testemunho de um milagre que aconteceu na minha família. Os irmãos sabem que a Amanda, ano passado, ela teve um problema na coluna. Ela estava com uma suspeita até de escoliose. Acho que eu cheguei a falar aqui, a gente pediu oração. E muitos médicos, muitos fisioterapeutas chegaram a falar que aquilo era um princípio de escoliose. E se fosse um princípio de escoliose mesmo, ela ia ter que usar colete até 18 anos. Imagina, uma menina de 8 anos usar colete até 18 anos. Já ia ser um grande desafio. Mas tudo bem, se fosse isso a gente ia fazer. E o meu sogro, ele é ortopedista e ele tinha um feeling, né? Assim, isso não pode ser escoliose, mas vamos fazer os tratamentos. A gente chegou até a fazer um pouco de fisioterapia, mas a fisioterapeuta que a gente ia, ela teve um problema e a gente não pôde mais fazer aqueles exercícios com a Amanda. Pois bem, para resumir o milagre, né? Se é que a gente pode resumir o milagre, mas é a história, né? Aí esses dias atrás a gente foi fazer de novo os exames, repetir os exames da coluna e do ossinho. E quando ela saiu lá do lugar que a gente fez os exames, ela falou assim: mamãe, será que está tudo bem com a minha coluna? Eu falei assim: vai estar, né? Em nome de Jesus. Ela falou assim: eu tenho fé que Jesus endireitou a minha coluna. E aí passou os dias do resultado do exame, eu fui lá buscar, e glória a Deus, ela não tem nada. E quando eu cheguei para ela, eu fiquei muito emocionada, né? No carro eu já chorei, né? Aí quando eu fui contar para ela, ela falou assim: Amanda, eu tenho uma bênção para te contar, minha filha. Ela falou: o quê? Eu falei assim: então, lembra dos seus exames que você fez? Ela lembra. Eu falei: pois é, Jesus atendeu a nossa oração. Você não tem mais nada. Ela falou assim: mas eu sabia? Eu tinha fé que Jesus tinha endireitado a minha coluna. E Jesus endireitou a coluna dela, então toda honra e glória ao Senhor, né? Nosso Deus, Ele é a chave certa. Não procure milagres em chaves que o mundo dá, porque não vai acontecer. Mas os milagres e o poder de Deus está na chave que é o próprio Senhor, Jesus. Nesse nome há poder. Amém?